Aqui no estúdio a gente recebe agora o deputado estadual Ranieri Paulino, que é do MDB, que é da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos que nos assistem nesse instante. Soube que o senhor estava dando entrevista ali a Nilvan Ferreira no Correio Debate da 98 FM e aqui não passa impune, né? Sem passar aqui pelo Correio Debate da TV Correio também. É uma honra, pode ter certeza para nós ocupar esse espaço. Deputado, polêmica na Assembleia Legislativa, um parecer da Procuradoria derrubou uma decisão do plenário. Olha, sinceramente, eu estou muito mais como espectador de tudo isso, né, porque é a própria base do governo que está, né, em divergência nesses pontos, né? Enquanto bancada de oposição, né, onde é que 14 venceria 22, né? Mas 22 dividido, isso nos dá, né, um sopro de esperança. Então, eu estou vendo com expectativa o desfecho desses desentendimentos na base Girassol, né? Isso talvez garanta alguns espaços para a oposição se assim nós não tivermos, né, coesos e unidos. Você acredita que a partir desse problema possa haver aí algum racha, algum trinco nessa base da situação? Não sei se imediatamente a partir deste problema, Hermes, mas os grandes impérios, inclusive Roma, Grécia, né, quando eles chegaram na sua pujança de tão grande, né, começaram a ruir. Né? E o Império Girassol, de fato, está muito robusto, né? E com várias matrizes ideológicas. Você vê que a arena está dentro desse governo, né? Mesmo que nacionalmente exista hoje essa extrema-direita e extrema-esquerda, os extremos estão dentro desse governo. Você vê que viés ideológicos que podem conflitar no futuro e não ser algo sustentável, muito mais pela força da própria caneta. O senhor vai também avalizar essa proposta do deputado Tovar Correia Lima, da oposição, judicializar esse processo? Vou conversar com ele. É importante que eu apresente aqui algumas premissas. Particularmente, sou contra a antecipação da eleição da mesa. Já começa, né, que vai ao encontro do que propõe o deputado Tovar. Tá? Eu acho que, enquanto oposição, né, devemos justamente buscar esse entendimento comum para fazer os devidos atos. Tá? Mas eu, particularmente, sou contra a antecipação da eleição. Eu acho que isso é uma excrescência, é nocivo ao parlamento. Vou lhe dar um exemplo. O deputado Júlio Roberto, que é do meu partido, quando houve a antecipação da eleição, né, no dia 1º de fevereiro de 2015, ele não era deputado, porque ele tinha sido eleito ele tinha sido suplente. Só se efetivou 2 anos depois. Mas quando ele se efetivou, já tinha havido a eleição da mesa. Imagina se isso abre um precedente para antecipar as eleições, inclusive fora das casas legislativas. Né? E isso deveria ter um regramento nacional e nenhuma Câmara de Vereadores, nenhuma Assembleia Paraíba, Brasil afora, nem a Câmara de Deputados poderiam fazer uma coisa dessa. Isso aí, o dia da posse, ela é constitucional, que é dia 1º de fevereiro de cada legislatura, e essa deveria ser a primeira mesa sendo eleita e, posteriormente, depois do 2º ano, a segunda mesa. Eu acho que é o certo. Deputado, tem também uma polêmica que está começando a surgir na Assembleia, já que o governador encaminhou um projeto de lei que, na prática, tenta barrar a discussão da escola sem partido aqui na Paraíba. O senhor já tem um posicionamento a respeito desse projeto? Olha, eu estou com um projeto, inclusive, aqui. Ontem tive acesso a ele, porque só constou no expediente ontem. E ontem mesmo a mesa queria aprovar, né, queria dar esse presente ao governador. Eu vejo que não tem urgência, né, não estou dizendo que não tem relevância, mas urgência não tem, porque não tem efeito prático algum. Tudo que o projeto está apresentando é o que já existe na LDB, na Lei de Diretrizes da Educação Básica, já está na Constituição Federal, né? Então é desnecessário, né, o que está ali colocado, só está reforçando ideias, tá? Então, se está reforçando ideias, não é urgente. Se fosse uma redução da carga tributária, se fosse o chamamento dos suplentes e aprovados no concurso, aí sim careceria de urgência. Então, nós não deixamos aprovar ontem a urgência, né, e apresentei uma audiência pública para discutir isso, porque o próprio projeto requer melhores conceituações. Ele coloca que no ambiente escolar, né, deve ter essas regras. O que é ambiente escolar? Tem que ser melhor conceituado. Será que as escolas dominicais, será que o Cidade Viva, será que as universidades estão também enquadrados nisso? Né, temos que tratar o CFO, Escola de Formação, né, eu acho que tem que ser melhor conceituado alguns pontos. Daí a audiência pública para buscar melhorar e, quem sabe, até dar efeito prático a essa lei que com certeza será aprovada pela ampla maioria que o governo tem. Ok, a gente vai continuar discutindo esse assunto, até porque essa polêmica precisa ficar bem esclarecida. O deputado Ranieri Paulino já apresentou esse requerimento para a audiência pública. A gente vai voltar a falar sobre esse tema no próximo bloco.
Olha só a informação, o ex-deputado Jacó Maciel teve os direitos políticos suspensos por 4 anos. Ele teria descumprido um termo de ajustamento de conduta acertado com o Ministério Público Estadual. Na época, Jacó respondeu por ação de improbidade administrativa por ter realizado contratações irregulares quando era prefeito do município de Queimadas. Jacó pode recorrer dessa decisão. Aqui no estúdio a gente volta a conversar com o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB, que é da bancada de oposição. Deputado, a gente estava falando desse projeto que o governador encaminhou na Assembleia Legislativa. Se bem que para o público externo, esse debate ainda não chegou, ainda está no campo da Assembleia Legislativa. Mas o senhor fez um requerimento pedindo essa audiência pública. E é verdade que, apesar do projeto pregar democracia nas escolas, a bancada de situação tem evitado o debate? É irônico, né? É irônico. Olha, dizer que o projeto traz premissas verdadeiras, inclusive premissas que eu defendo, que é a pluralidade, que é a liberdade de expressão, tá? O pensamento livre, o pensamento crítico, essas são premissas que eu tenho defendido ao longo da minha vida, tá? Inclusive estimulo isso a partir da Fundação Ulisses Guimarães. Mas ontem, quando eu propus uma audiência pública para tratar desse tema que fala sobre pluralidade de ideias, a bancada do governo chiou, né? Eles não queriam, não querem, inclusive ainda não foi aprovado o meu requerimento. E aí eu acho, no meu entendimento, que é importante a gente promover este debate, tá? É importante que oportunize, inclusive, quem diverge desse tema. Na verdade, esse projeto, acho que a motivação foi uma motivação política, né? O governador, ele quer demarcar um território, tá? E daí apresentou esse projeto para fazer isso, assim como Flávio Dino está fazendo, mas Flávio Dino vai continuar como governador do Maranhão, ele está deixando, não tem essa urgência nisso. Eu acho que ele tem que se fazer o debate e se apurar o máximo de sugestões, de opiniões e melhorá-lo. Tá? Eu acho que as igrejas devem ser ouvidas, os sindicatos, inclusive, tanto de professores como também proprietários de escola, no caso de escolas privadas, né? As universidades. Tem que ampliar essa discussão, os professores, os alunos, né? É isso que eu tenho defendido, tá? Então, o próprio projeto, quando ele fala em pluralidade, né, e liberdade de expressão, né, impede que receba contribuições na sua avaliação quando a base do governo não quer aprovar o requerimento de audiência pública. Se porventura tem dificuldade porque o autor sou eu, pode substituir a autoria, eu não tenho dificuldade com isso. O que eu quero é que nós tenhamos, oportunize a outros segmentos, a outros olhares, a outras visões, a melhoria do próprio projeto. Inclusive é um espaço onde as pessoas vão ter de criticar, que onde é que vai, se for aprovado no afogadilho. Ele constou ontem no expediente, já estava com pedido de urgência urgentíssima, porque nós não aprovamos ontem, que ele ficará para terça-feira. Acho pouco provável aprovarem a minha audiência pública e vão colocar na tora, porque tem maioria gigante na Assembleia e vai ser assim. Então, se a sociedade não se organizar e não fazer a devida pressão, lamentavelmente, nós estaremos aprovando aí um novo modelo, inclusive, de atuação dentro das escolas, sem ter passado, né, especialmente pelos que fazem a educação na Paraíba. Deputado, falar em autocrítica, como é que está a situação do seu partido desde as eleições passadas, deste ano, que a gente vem falando que o MDB saiu chamuscado com o resultado das urnas? Aqui na Paraíba, principalmente, porque não conseguiu a eleição do governador, não conseguiu a eleição de um senador, não conseguiu também formar uma bancada federal. Na Assembleia Legislativa também a reeleição, a sua reeleição, a eleição de Júlio Roberto também não foi assim um resultado tão aguardado pelo MDB, porque pensava em ter mais deputados, uma bancada maior ainda, não é? Quando é que o MDB vai fazer essa autoavaliação? Eu tô de acordo com essa avaliação que você faz, esse cenário que você apresentou. Eu acho que esse problema não é exclusivo do PMDB da Paraíba, isso vem desde o PMDB nacional. A pior coisa que aconteceu ao PMDB foi o governo Michel Temer. A imagem do governo é uma imagem muito ruim e isso dificultou as eleições Brasil afora, né? Houve uma redução, inclusive, de 66 deputados federais para 34 deputados federais apenas o PMDB fez, né? Quase metade, né? É verdade. Praticamente então, metade. Então, acho que a autocrítica tem que ser feita em todos os níveis, tá? Começando pelo nível nacional. Haverá a eleição de renovação em nível nacional. Nós, os fulguianos,
aqui, não sei se vocês se recordam, existiam os autênticos do PMDB, né? Nós estamos nos assemelhando aos autênticos naquela época. Os fuguianos, que é quem milita na Fundação Ulisses Guimarães, né? Está dialogando muito para apresentar aí proposta de renovação, não apenas no partido com nomes, mas renovação, sobretudo, na metodologia e na prática, especialmente de comunicação com a sociedade. O PMDB sempre foi um partido de massas, sempre esteve muito próximo de anseios populares, especialmente naquela conquista pela redemocratização, né? Mas também com bandeiras sociais, de direitos individuais. O PMDB sempre esteve muito próximo disso e vem se perdendo em virtude do fisiologismo. Eu acho que vai fazer muito bem ao PMDB ele ficar na oposição no governo federal e se depurar, que os oportunistas saiam e quem quer reconstruir o partido que fique, né? Nós temos grandes referências. Zé Maranhão é uma referência do partido pela sua probidade, pelo seu trabalho, né? E precisa que a Paraíba também a gente esteja sintonizado com esse espírito de melhorar a nossa linguagem, a nossa comunicação com a base, especialmente através dos núcleos partidários, PMDB Jovem, PMDB Mulher, PMDB Sindical, PMDB Ambiental, Fundação Ulisses Guimarães. É isso que eu tenho defendido. Ok, deputado Ranieri Paulino, obrigado pela presença, pela entrevista, rápida entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço essa honra aí do espaço.